Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve aqui, dá o like. Nós já estamos aqui numa parte que eu poderia dizer quase uma reta final dessa nossa primeira edição do curso. Nós já temos 62 aulas, então é assim, bastante coisa que a gente já tratou, que se você não está sabendo ainda o que aconteceu, você pode ir lá para o início dessa playlist, que você só entrar no canal aqui da aula D, você vai encontrar uma playlist que tem o nome como Português para Imigrantes e Refugiados, que é o nome do curso, e vocês vão encontrar desde a primeira aula até agora, esse momento que nós estamos nos falando. Então, nós já trabalhamos diversas temáticas, diversos assuntos, algumas habilidades específicas, nós já tivemos exercícios focando um pouco mais ali na gramática, no conteúdo gramatical, e agora nós estamos então na nossa segunda aula de um bloco mais voltado à literatura. Então, nós vamos trabalhar aqui vamos iniciar nosso trabalho com contos, e nós vamos começar com a Conceição Evaristo, que é uma grande escritora brasileira. E eu falo no presente ainda porque eu fico muito feliz de compartilhar o mesmo momento em que ela está viva, né? O mesmo momento que ela está escrevendo, publicando livros. E estou aqui, né, como uma boa fã, também querendo compartilhar com vocês, porque ela realmente tem um trabalho muito rico e que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria ler Conceição Evaristo, e vocês vão ter então agora esse momento que a gente vai conhecer um conto dela. No material complementar vai ter mais um, e vocês vão conhecer um pouco mais da literatura brasileira atual. Então, nossos objetivos: conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Esses objetivos vão nos acompanhar ao longo dessas nossas aulas sobre literatura. Nós vamos ter 14 aulas ao total, e nós temos então como pretensões proporcionar fruição. Então, o que a gente quer? A gente quer, nesses momentos das nossas aulas, que a gente tenha um momento de prazer ao conhecer uma obra literária, ao conhecer um conto, ou uma crônica, ou uma poesia, que a gente possa aproveitar esse momento que vai ter a leitura para realmente tentar se concentrar e entender o que está sendo dito, o que está sendo compartilhado nessa obra literária. E exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo, porque a literatura, ela está aí para isso também, para nós nos questionarmos sobre essa nossa vida, sobre a vida que já passou, né? Então, obras literárias que retratam um momento do passado. Então, a gente pode pensar um pouco sobre como era aquele período da vida. E a gente encontra, então, obras literárias que falam sobre diversos assuntos, algumas de ficção, outras baseadas em fatos reais, outras até baseadas na vida mesmo da pessoa que escreveu. Então, a literatura nos possibilita um mundo inteiro de descobertas sobre o outro, sobre nós mesmos. E é mais ou menos isso que a gente quer, então, agora que a gente possa pensar, né, aproveitar esse momento, pensar sobre o mundo. E convido para que vocês fiquem bem confortáveis aí, comentando, compartilhando o que vocês acharam do conto, tudo, as perguntas que forem acontecendo aqui ao longo das nossas aulas, certo? Então, a nossa organização, que sempre vai aparecer aqui nas aulas para vocês saberem, nós vamos ter 4 aulas de conto, 4 aulas de crônica e 4 aulas de poesia. Então, muito importante, o que nós vamos observar nas nossas leituras? Em cada leitura que nós fizermos, nós vamos pensar nesses pontos. Na fruição, que é o prazer da gente ter contato com uma obra de literatura. Então, o que essa obra diz para mim? Como essa obra me toca? O que eu sinto quando eu leio ela, quando eu escuto essa leitura, né? Representações da realidade. Que representações de pessoas, de situações da vida social a gente encontra? Lembrando que a gente vai trabalhar com escritores brasileiros, escritores e escritoras brasileiros. Então, a gente vai estar sabendo de um recorte bem específico aqui, Brasil,
A gente vai saber um pouco sobre esses escritores, então a gente vai saber de que lugares do país eles são, um pouquinho sobre a trajetória deles e como isso também a gente pode pensar, né? Como isso influencia a escrita. Então a gente vai pensar nessas representações da realidade, de que lugar eles estão escrevendo, né? Nem todo mundo sai do mesmo lugar, nem todo mundo tem a mesma história de vida e isso muitas vezes é refletido na escrita. Então a gente vai pensar nessas representações da realidade e que ligação a gente pode fazer com a nossa própria vida, né? Seja para nos sensibilizar, seja para a gente ficar assim tocado, de tipo, eu já passei por isso, ou de eu vejo outra pessoa que tem uma situação parecida com essa. E aí, o que a gente pode pensar, né? Os aspectos culturais, o que a gente sabe a partir dessas leituras sobre a cultura brasileira, sobre os aspectos da cultura brasileira, o que faz esse povo brasileiro. E o uso da língua no contexto de texto literário, que é diferente, como a gente já falou, de outros contextos. Então, esses 4 aspectos a gente vai observar sempre nas nossas leituras. A fruição, as representações da realidade, os aspectos culturais e o uso da língua no contexto de texto literário. O livro que a gente vai estar aqui tendo um contato um pouco maior é esse livro aqui que está comigo, que se chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Ele foi publicado em 2014 e o nosso conto, que a gente vai compartilhar aqui nessa aula, que eu vou ler para vocês, tem o nome do livro, que é Olhos d'Água. No material complementar vocês vão ter acesso a outro conto, que também é muito importante para a gente pensar todos esses aspectos que nós vamos estar observando nas aulas, mas aqui eu vou compartilhar em voz alta apenas o Olhos d'Água. Então, nós vamos ver se vocês por acaso conhecem ou tem alguém, ou vai que na tua casa tem esse livro, né? Nunca se sabe. A gente tem, então, encontra esse conto na página 15 a 21. Então, estão prontos para começar? Bom, então o conto, olha só, eu botei até na página errada. O conto Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer, entre um afazer e outro. Eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos.
Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço, e com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava. Chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha filha, para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais que desde a África vinham arando a terra de vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície.
Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos de outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então, esse aqui é o conto que intitula o livro da Conceição Evaristo, né, Olhos d'Água. E ele é um conto bem profundo, né? O que vocês acharam? Vocês conseguiram assim, entender? Tem várias palavras que eu entendo que podem ser assim, novas e talvez difíceis de entender. Como vocês vão ter o conto na íntegra ali no material complementar e com algumas perguntas, algumas palavras já destacadas de vocabulário, eu acho que vai ser bom vocês lerem de novo, porque vocês vão poder compreender um pouco melhor. Mas se vocês já compreenderam, assim, já deu para entender, o que vocês acharam, assim, como é que bateu esse conto em vocês? Lembrando das nossas perguntas, né, do que a gente sempre precisa observar nos contos. No primeiro aspecto, fruição, qual foi o prazer, ou quais foram os sentimentos que vieram ao escutar esse conto. E aqui a gente tem, então, um trecho que eu li, né? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes as histórias de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum, não tinha cheiro. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia da panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago. Então, nesse trecho a gente consegue ter nítido, assim, né, um quadro da realidade em que essa história acontece. E essa história acontece em um quadro social que não é que a gente pode pensar assim, um de classe média alta, classe média, né? Se a gente for pensar assim no recorte social, era uma família pobre, né? Uma família que às vezes não tinha nem o que comer. E também quando fala ali das crianças, que as crianças andavam nuas, elas andavam sem roupas até grandinhas, porque não tinha, né? Então, mostra também essa preocupação das mães de darem uma roupa para as meninas, porque elas começavam a crescer e poderiam ser vistas de outra forma. Então, todas essas outras coisas que a gente começa a interpretar. E a gente pode pensar, porque todo mundo aqui, pelo menos, deve ter já passado alguma vez por alguma vila, algum bairro que isso acontecia, ou vem de alguma situação como essa. Então, é uma representação de uma realidade bem possível de acontecer em vários lugares do mundo e aqui no Brasil também, né? Então, quando fala de Minas ali, é Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Então, é do interior de Minas Gerais que essa história ela é narrada. Então, a gente pensa em fruição, a gente pensa em representações da realidade, nos aspectos culturais. Então, a gente pensa nessa questão racial também, porque é dito ali que é uma família de mulheres negras, né? Porque não tem nenhum momento falando de pai ou de presença masculina. Então, a gente sabe que tem um recorte também de gênero, de saber que é uma mulher, né, que está olhando para sua mãe, uma mulher negra olhando para sua mãe negra. E todo esse contexto que a gente tem muito presente aqui no Brasil também, porque as questões raciais, elas estão cada vez mais em alta e elas são ditas, né? Não é como se nunca estivesse, nunca acontecesse isso, mas agora, hoje em dia, a gente vê isso muito mais presente. E no conto a gente vê também uma representação disso, um aspecto cultural dessa realidade brasileira.
E o uso da língua no contexto do texto literário? O que vocês percebem da linguagem utilizada nesse conto? Vocês acham que essa linguagem ela é utilizada de forma coloquial, de forma mais formal? Coloquial, assim, linguagem do dia a dia, de uma forma assim que a gente sai na rua e vê pessoas falando, por exemplo. Ou uma linguagem que fica assim híbrida entre o formal e o informal, o uso dessas palavras. Tudo isso eu quero que vocês compartilhem aqui para saber o que vocês acharam, certo? Então, compartilhem suas observações nos comentários. E a gente vai então pensar o que é um conto, né? O conto é uma narrativa breve escrita em prosa. Como assim em prosa? É diferente de uma poesia, por exemplo, quando a gente tem uma poesia assim escrita por versos, com separações. A gente tem um texto em prosa que é assim, que é tudo direto, né? Tudo num texto corrido, vamos pensar assim. Sendo mais curto que o romance e a novela, como um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e clímax. Introdução: apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Desenvolvimento: formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Clímax: encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax, desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Então, a gente percebe que em Olhos d'Água, o momento de clímax é quando a filha olha para narradora, né? Que é a filha daquela que estava assim, mas que cor são os olhos da minha mãe? Então, quando a filha dela olha para ela e pergunta, né? Que cor são os olhos dela, é o momento alto do texto, é aquilo que mais chama a atenção, aquele momento que a gente fica tipo, né? Tipo, fica impactado até. Então, esse seria o clímax. A gente tem o desenvolvimento, que é quando as coisas vão acontecendo, vai acontecendo a narrativa, a introdução, que é a apresentação desse contexto. Então, a gente tem basicamente nos contos essa estrutura. Claro que alguns pode ter, assim, um momento maior de clímax ou não, enfim, isso vai variar, mas como um todo, a gente tem essa estrutura. E isso é importante para a gente poder analisar também e saber como é que um conto é. E quem é a escritora? Então, quem é a Conceição Evaristo? Essa senhora aqui é a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela nasceu em 29 de novembro de 1946. Tem como nome completo Maria da Conceição Evaristo de Brito. Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Romancista, contista e poeta. Nasce em uma comunidade no alto da Avenida Afonso Pena. Trabalha como empregada doméstica até 1971, quando conclui os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. Muda-se para o Rio de Janeiro em 73, ocasião em que é aprovada para o magistério. Estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro e forma-se em letras. Ingressa no mestrado em literatura brasileira da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, onde defende em 96 a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Defende a tese de doutoramento Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em 2011 na Universidade Federal Fluminense. Então, a Conceição Evaristo, além de ser uma escritora célebre, que hoje em dia é uma das maiores escritoras ainda vivas da literatura brasileira, ela tem toda uma formação acadêmica, ela não vem de um contexto fácil. Então, aqui fala, né, na biografia dela, na breve biografia, que ela era empregada doméstica, então uma vida simples, e que a partir dos estudos dela, ela foi conseguindo, né, fazer com até que as pessoas soubessem mais sobre a literatura dela e também pensar um pouco mais sobre literatura de modo geral. Ela tem participação em revistas e publicações nacionais e internacionais que tem por tema a afro-brasilidade. Tal engajamento inicia-se na década de 80 por meio do grupo Quilomboge, responsável pela estreia literária de Conceição nos anos 90, com obras publicadas na série Cadernos Negros. Suas obras, poesia e prosa, especialmente o romance Ponciá Vivêncio, 2003,
abordam temas como a discriminação de raça, gênero e classe. Atualmente, Conceição leciona na Universidade Federal de Minas Gerais como professora visitante. E nos últimos anos, em 2018, a Conceição ela foi indicada para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas ela não pôde ocupar, não foi selecionada. Então, é uma pena, mas isso também serviu, se a gente for tentar pensar no lado positivo, para que mais pessoas conhecessem a obra dela e se encantassem. E assim como eu espero que vocês procurem mais coisas da Conceição Evaristo, porque ela realmente é uma escritora de muito peso hoje em dia. Certo? E a produção textual, que atividade vocês têm para fazer? Se você pudesse dar um final diferente para o conto Maria, como ele seria? Esse conto está no material complementar. Então, baixe o material complementar, leia um conto para poder fazer essa produção. Se desejar, considere os recentes acontecimentos veiculados na mídia sobre as violências que têm acontecido e combine as histórias a fim de dar outro desfecho. Use sua criatividade e compartilhe conosco aqui nos comentários. Então, é um trabalho, né, que vocês vão ter que fazer de produção escrita, de escrever, baseado no conto que vocês vão ler no material complementar. Convido a todos para tentar fazer essa atividade e compartilhar aqui com a gente nos comentários mesmo. Então, gente, bons estudos, até a próxima!